Gostaria de estar agradecendo a presença das turmas convidadas e dos professores convidados da banca. Eu sou Vitor, Andresa, Lucinéia, Gabriele, Renata, Rafaela e o Iago. O principal objetivo dessa nossa apresentação é simular uma reunião de cúpula da ONU com o intuito de discutir assuntos de turismo e sustentabilidade em âmbito mundial. O que é uma reunião de cúpula da ONU? A reunião de cúpula da ONU acontece em duas ocasiões. Ou ela é pré-programada, que nem aconteceu aqui, ou ela é de emergência, quando acontece alguma coisa no mundo que precisa ser resolvida imediatamente por todas as nações. Para realizar essa nossa reunião, foram adotadas certas linhas de estudo, tendo nela um panorama geral, onde será falado sobre a cultura do país, os aspectos geográficos, índices de população, todo esse estudo do panorama dá base para as etapas de participação da delegação, onde, baseado na cultura, a gente escolhe o hotel, faz restrições ou solicitações se necessário, trazendo junto com o país a identidade turística do país, o tipo de turismo mais desenvolvido no país. E como no nosso país não existem muitos problemas ambientais, a gente resolveu estudar os conceitos de sustentabilidade para poder ser aplicado no nosso país. E, baseado nos conceitos, a gente elaborou o Plano Nacional de Turismo. A localização. A África do Sul está localizada no extremo sul do continente africano. É banhada pelo Oceano Atlântico e Índico. Possui grande diversidade geográfica, onde a fauna tem os 5 maiores mamíferos, que é o leão, o leopardo, o rinoceronte, o búfalo e o elefante. A flora tem grandes florestas, que vai de regiões tropicais a regiões desérticas. A população é constituída por maioria negra, 79,3% são negros. Os 20,7% são os brancos, os asiáticos e os mestiços. O idioma são 11 línguas oficiais, que as mais faladas são o inglês e o africâneo. Vamos à colonização. A África do Sul foi colonizada pelos portugueses, que tinham a intenção de estabelecer uma rota comercial entre Portugal e a Índia, onde chegaram ao Cabo das Tormentas. Depois de alguns anos foi encontrada uma nova rota, onde os holandeses vendo isso como algo empreendedor, enviou uma companhia holandesa das Índias Orientais para o local. Depois da companhia holandesa vieram os britânicos, onde aconteceu uma guerra anglo-holandesa, onde a companhia holandesa perdeu alguns recursos. Aconteceu também a Guerra dos Boers. Os Boers eram os descendentes de holandeses que lutavam por direitos junto com os britânicos, por espaço. A Primeira Guerra aconteceu com os Boers e os britânicos, que os britânicos perderam porque estavam vestidos de vermelho e era mais fácil a localização. A Segunda Guerra os Boers perderam e ficou apenas uma guerrilha, onde ele propôs um tratado de paz. Esse tratado de paz foi o primeiro indício para o apartheid. O apartheid significa a segregação racial, separação de raças, e com esse apartheid aconteceu vários movimentos anti-apartheid. E para o negro entrar em um território branco, era preciso ele possuir um passe que liberasse a entrada dele em um local. Em 1960 houve uma guerra, houve um movimento onde várias mulheres queimaram esses passes, e com esses movimentos surgiu a Assembleia Nacional Sul-Africana, que era contra o apartheid e tinha o objetivo de poder recuperar os direitos dos negros. E um dos líderes desse movimento, com alguns anos, foi o Nelson Mandela. Ele nasceu em um pequeno vilarejo na cidade do Guinu,
nasceu em 18 de julho de 1918, se formou em Direito e foi condenado e chegou a ser preso por 27 anos. Em 1990 foi liberto sob forte pressão tanto do governo quanto da ONU. E quem ajudou a ser liberto foi o Frédéric de Klerk. Após 2 anos dele liberto, em 1992 ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz e com isso ele conseguiu grandes vitórias, que teve a primeira eleição democrática onde brancos e negros puderam votar, e em 1994 ele foi eleito a presidente, ficando até 1999 no poder. Depois dele veio o presidente Thabo Mbeki, e nesse ano, por coincidência, teve uma eleição em abril, que foi eleito o presidente Jacob Gedelekiza Zuma. Após Mandela ter sido declarado presidente, ele declarou que a África do Sul era a nação mais diversificada do mundo, possuindo diversas culturas e tradições. E um exemplo disso são os hábitos alimentares e a gastronomia. Dos hábitos alimentares, vocês vão perceber um pouco na nossa apresentação que existe muito a diferença entre brancos e negros. A parte branca da população, originária da descendência holandesa, britânica, francesa, possui três refeições diárias, tendo a ceia como a principal. E, opcional, as refeições intermediárias. Para refeições intermediárias, eles optam por bolos, doces, tortas, que a gente ouviu falar da Holanda, por exemplo, que adoram doces entre os intervalos de refeição. E entre as outras refeições, eles preferem batata, arroz, verduras. Para café da manhã, pão. Já a parte negra prefere o milho como base de refeições. E entre também são 3 refeições diárias, tendo a principal o almoço. Já um detalhe que eu esqueci de falar, a população branca, às vezes ela substitui o almoço por lanches rápidos. Os negros já não fazem isso com a mesma frequência que os brancos. Fazem também, mas não é tanto quanto os brancos. E entre as refeições eles preferem o amendoim como suprimento, pela proteína e tal. E a gastronomia, como vocês podem ver, esse é o braai. O braai, que é conhecido por nós como churrasco. Existe uma curiosidade sobre o braai, que na África do Sul, ele só é feito por homens. E quando está tendo o braai, geralmente as mulheres estão fazendo as sobremesas. E ao lado do braai se encontra o boers, que é conhecido por nós também, não idêntico ali, mas como a calabresa, é a linguiça picante. Os dois, ambos são de origem holandesa. O boboti, aparecendo aqui ao lado, é de origem malaia, que os malaios foram os escravos trazidos pelos britânicos da Indonésia. E ele é feito por carne e ovos, muito ovo nesse tipo de prato. O bani chao, que apareceu ali, ele já é de origem indiana. Ele é pão recheado com carne e molho curry. O que é o molho curry? O molho curry é uma mistura de especiarias, alecrim, açafrão, cominho, que é colocado como tempero. E aqui no canto, de origem sul-africana, o oxtail, que é conhecido por nós como a rabada. É o rabo do boi cortado ao molho com ervas e etc. E todo esse estudo de culinária serviu como base para as etapas de participação, escolha do hotel. A gente recebe uma carta convite enviada pela ONU com um prazo de 30 dias de antecedência. E após, a gente responde confirmando a presença ou não e dizendo quem vai ao país. No nosso caso veio o presidente, que é o Jacob Zuma, o ministro do Turismo e a ministra de Relações Exteriores e Cooperação.
O presidente Jacob Zuma e o ministro do Turismo e a ministra de Relações Exteriores e Cooperação são os representantes da delegação sul-africana. E para eles foi selecionado a companhia aérea South African Airways. Por ela dispor de recursos modernos, pela diversidade do fator gastronômico e pela capacitação dos tripulantes em atender às exigências dos clientes. E também um dos pontos principais para a escolha da companhia é que ela não faz escalas, ou seja, ela vai do aeroporto de Joanesburgo direto ao aeroporto de Guarulhos. Na chegada do aeroporto, foi traçada uma rota de tráfego que é do aeroporto de Guarulhos ao Hotel Blanhard, que é onde estão hospedados a delegação sul-africana. O Hotel Blanhard é um hotel de 5 estrelas, está localizado na Avenida Nações Unidas, no bairro do Brooklyn, próximo à Avenida Morumbi. Como os sul-africanos eles valorizam muito o bom tratamento, foi escolhido esse hotel, pois ele sabe suprir todas as necessidades dos hóspedes. E no hotel ele tem um clube de vinhos. Como os sul-africanos eles têm uma produtora de vinhos em potencial, a delegação poderá estar participando desse clube. No dia da chegada deles ao hotel, terá uma degustação de vinhos espanhóis, onde eles poderão estar relaxando da longa viagem aérea. Para o ponto turístico escolhido para a delegação sul-africana aqui em São Paulo, para eles visitar, será o estádio Cícero Ponteiro de Toledo, mais conhecido como estádio do Morumbi, localizado na Praça Roberto Gomes de Pedrosa, número 1. No dia da visitação deles, não terá um jogo, mas o estádio ele tem vários locais de visitação, como o memorial, o campo, as arquibancadas, o vestiário, a sala Raí e o Santo Paulo Bar. O Santo Paulo Bar ele é um primeiro bar temático construído dentro de um estádio de futebol e tem capacitação para 350 pessoas. Identidade turística na África do Sul. Turismo de aventura destaca em safaris, que é para amantes de observação de animais. O turismo de sol e mar ele é mais para atividades turísticas de entretenimento, descanso em praias, entre outros. O turismo de negócios ele é decorrente de interesses, decorrente de encontros de interesses institucional, profissional e de caráter comercial. A África do Sul é um dos países mais concorrentes no mercado de negócios. E a cidade do Cabo, ela fica em primeiro lugar nos destinos favoritos para negócios. A África do Sul possui várias paisagens fantásticas. Dentro dela tem paisagens desérticas, exuberantes florestas e elevações montanhosas. A África do Sul não é apenas mais um país. Entre delas, a gente escolheu o Durban, que é uma das principais praias de surf da África do Sul. Kruger Park é uma área onde muitas pessoas fazem safari fotográficos e onde se encontram os grandes 5 animais, que são os Big Five. Tusicanacana, olhando de cima, parece apenas que só tem mato, porém, dentro dele é possível fazer trilhas e encontrar cabanas bem confortáveis para o descanso dos turistas. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade visa oferecer a melhor qualidade de vida e desenvolvimento das pessoas, para o meio ambiente,
sem degradar o seu crescimento, A sustentabilidade se divide em 5 partes. São elas: a sustentabilidade econômica, que é a renda que o governo distribui para as empresas, e essa renda ajuda a melhores tecnologias, a ciência, a distribuição do pagamento dos seus funcionários igualmente. A sustentabilidade social, que tem como objetivo a igualdade entre as pessoas, sem discriminação racial e social. A sustentabilidade ambiental, que visa a A sustentabilidade ambiental visa a não degradação do meio ambiente, utilizando de recursos renováveis. A sustentabilidade espacial, que visa a distribuição igualmente das áreas rurais e urbanas. E a sustentabilidade cultural, que tem como objetivo a mistura de várias culturas, se utilizando da própria cultura do local, porém sem modificá-la. O desenvolvimento sustentável tem como objetivo atender às necessidades das pessoas, utilizando de recursos de preservação do meio ambiente, utilizando materiais de obras-primas e a não utilização de materiais de obras-primas e utilizar os materiais reciclados. O turismo sustentável tem como objetivo atender às necessidades dos turistas, sem a degradação do local a ser visitado, proporcionando um bem-estar e para que eles passem para as outras pessoas que irão visitar o local após, também se conscientizem disso. Baseado nas informações do Plano Nacional de Turismo Brasileiro na sustentabilidade, criamos o Plano Nacional de Turismo da África do Sul, onde tem o objetivo de discutir sobre os problemas existentes e as metas que pretendemos atingir para o turismo. O Plano Nacional foi dividido em 4 etapas. Primeiro, diagnóstico. Segunda, objetivo. Terceira, metas. E quarta, visão. O diagnóstico. Para nós descobrirmos quais são os problemas predominantes na África do Sul, buscamos informações em sites, consulares, blogs, pessoas residenciais e não residenciais da África do Sul, e dentre outros fontes secundárias. Concluindo isso, os problemas predominantes da África do Sul são o preconceito racial entre a população, alto índice de criminalidade em algumas localidades do país, o alto índice do vírus do HIV, a grande parte da riqueza que o país produz está concentrada na minoria da população branca, a supervalorização do produto sol e mar, a infraestrutura de transporte ineficiente e a baixa qualificação do profissional no setor turístico. Para solucionar esses problemas, fizemos um objetivo, onde tem a função de demonstrar o que pretendemos atingir, quais metas pretendemos atingir para o desenvolvimento do turismo na África do Sul. O objetivo ele foi separado em 2 etapas, gerais e específicas. Gerais, pretendemos investir em empregos da população carente, na saúde, bem como na construção de hospitais especializados para o tratamento do vírus do HIV, investir na segurança para diminuir e minimizar o alto índice de criminalidade,
divulgar o turismo interno e externamente, a infraestrutura básica, dando ênfase ao transporte e ao saneamento básico. O objetivo específico. Pretendemos investir em malha metroviária, subsolo e na superfície do país, para que o povo venha ter um bom deslocamento. Também pretendemos fazer campanhas em prol do vírus do HIV e a discriminação racial. Um exemplo disso, nós fizemos pesquisando um grupo de pessoas que foram para lá, para a África do Sul. E disseram assim que ao chegar lá, a pessoa se sente desconfortável. Por quê? Quando a pessoa que nós conversamos, ela entrou num restaurante e não se adequou ao local, porque várias pessoas estavam olhando para ela de um modo estranho. Por isso, devemos fazer campanhas em prol da discriminação, utilizando meios de comunicação, como mídias digitais e dentre outros meios de comunicação. Devemos aplicar a marca South Africa em It's Possible, essa daqui que está no canto, em produtos consumidos externamente, no exterior. E qual é esse broche? Também a qualificação, melhorar a qualificação dos profissionais no setor de turismo. Para tais soluções, temos a meta, onde pretendemos atingir até 2010 270 quilômetros de malha metroviária no subsolo, na superfície do país. Também pretendemos até 2014 atingir essa meta. Gerações de emprego que dê prioridade à parte da população carente e também utilizando a Copa do Mundo de 2010. Também pretendemos formatar pacotes turísticos que visem explorar os roteiros turísticos internos do país e externo também. Também todas essas medidas podemos atingir até 2014. A África do Sul é o país mais desenvolvido do continente africano. Com isso, ela é conhecida mundialmente como símbolo de luta. Mas a sua biodiversidade, que vai de paisagens desérticas a densas florestas, resultando num mundo surreal. E dando prioridade ao mercado de ofertas turísticas, onde onde pretendemos também, onde o país, sendo mais desenvolvido da África do Sul, possa se estar destacando ao redor do mundo. Baseado nas metas do Plano Nacional de Turismo, nós realizamos um estudo de como começou a sustentabilidade na África do Sul. Como dito anteriormente, a sustentabilidade visa suprir as necessidades da população e das gerações futuras. O governo sul-africano regulamentou um documento denominado de Carta Branca, que adota princípios fundamentais para o turismo, para o desenvolvimento do turismo na África do Sul. Existem dois elementos que se destacam, que são de fundamental importância. O primeiro é a divulgação dos recursos naturais sustentavelmente, ou seja,
diminuam os gastos com água e a energia elétrica. Hotéis sul-africanos contratam empresas de consultoria para se tornarem sustentáveis e através de palestras eles instruem os seus funcionários de como que para que com as ações deles eles diminuam os impactos causados ao meio ambiente. A sustentabilidade, antes de ser implantada, ela tem que ser muito bem planejada e obter objetivos que promovam melhorias, né, para a população e para as gerações. Um exemplo é a Copa do Mundo de 2010, que vai ser sediada na África do Sul, onde foram investidos 30 bilhões de euros e onde não se pensou somente na Copa, no evento, mas sim no que a Copa iria resultar para a população, para a geração futura, no que a Copa iria deixar para a população pós-Copa. Existe um documento nominado de um Quadro Nacional de Desenvolvimento Sustentável na África do Sul, que apresenta uma visão mais ampla sobre sustentabilidade no país. A sustentabilidade irá beneficiar sempre ambas as partes, atendendo às necessidades do turista e das regiões a qual irá recepcioná-lo, dando assim para a África do Sul a durabilidade de seus produtos naturais. Como já foi dito, os recursos naturais serão utilizados com mais responsabilidade, como, por exemplo, usar produtos retornáveis ou reutilizáveis. Assim, estarão atendendo às necessidades presentes sem comprometer as necessidades futuras. A África do Sul pretende ser sustentável não somente nas questões ambientais, mas também como na econômica, que visa principalmente a renda do país e o fluxo constante de investimento, como, por exemplo, a Copa de 2010. A sustentabilidade social está ligada diretamente à garantia do direito do cidadão e da distribuição de renda para a melhor qualidade de vida da população. Perante a lei, todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, garantindo assim para os sul-africanos e para os estrangeiros residentes a garantia à vida, à saúde e à liberdade. Perante uma sociedade democrática, livre, onde todos os povos de todas as culturas e diferentes raças viverão em harmonia e com oportunidades iguais. Essa citação que ela explicou é do documento Um Quadro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável. Agora nós iremos mostrar um vídeo para vocês entenderem melhor o que é a África do Sul. For 27 years, all he could dream of was freedom. Freedom of speech. Este é Nelson Mandela atualmente. For which the South Africans have become famous. We invite you with open arms to our wonderful country. Bom, como nós vimos, aconteceu na África do Sul um apartheid,
que por anos deixou a nação diante de uma opressão enorme de uma minoria da população. Após o fim do apartheid, a África do Sul passa a investir no turismo sustentável, no turismo, como principal fonte de renda. Só que ainda não sendo bastante, passou a investir em turismo sustentável. Porque não adianta uma nação investir em turismo se ela só pode mostrar o ponto 3 vezes, porque na quarta ele está degradado. E toda essa junção, todo esse conjunto, possibilitou que a África do Sul sediasse a Copa do Mundo em 2010. E essa é a nossa frase que é escolhida como a África do Sul símbolo de luta. Escolheu a última estrofe do hino nacional como incentivo. Soa o chamado para nos unirmos e juntos nos fortalecemos. Vamos viver e lutar por liberdade na África do Sul, que é a nossa terra. Agradecemos a